assisto Adriana Calado TV. E você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Bonita. Já começa a ser filmada aqui. Ai, meu Deus, não tô acostumada. Olha, chiquérrima. Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje temos uma entrevista aqui em Basel, na Suíça, com a Stella Mansur. Ela mora há 24 anos? 24, sim. 24 anos na Suíça, aqui em Basel. E ela é professora e docente universitária. Ela vai contar pra gente a experiência dela, que deve ser muito grande aqui na Suíça. Bom, em primeiro lugar, por que você veio, Stella? De onde você é no Brasil e por que você veio pra cá? Bom, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. E conheci o meu ex-marido em Londres, enquanto eu fazia um curso de inglês, que no Brasil eu já estudava anglística. E aí nos decidimos morar aqui e assim, foi por amor mesmo. Ah, legal. E você então foi casada? Fui casada há 18 anos. 18 anos? 18 anos. Agora estou só e muito feliz. Agora, como dizia o Didi, é casada, separada, tico-tico no fubá, solteira. É, tudo junto. Ok, mas tá solteira agora? Sim, tenho um namorado, mas... Solteira oficialmente. Solteira oficialmente, sim. Você então veio pra cá, nossa, novinha, né? 24 anos, você ainda com essa cara de bebê. Nós nem entramos nesse assunto. Sim, cheguei nova e eu estava começando a universidade no Brasil quando eu conheci o meu ex-marido e por isso vim pra cá. Mas sim, cheguei bem nova. E ele tava 20 e poucos, vamos dizer assim. Ele estava de férias em Londres? Também, sim. Eu transferi os meus estudos do Brasil, que eu tinha começado, para a universidade aqui de Basel. E aí segui com os estudos aqui em Basel, me formei aqui, escrevi o meu mestrado aqui. E como foi na faculdade? Você sentiu algum preconceito na época? Porque agora eu acredito que esteja um pouco mais aberto a estrangeiros, tem mais estrangeiros provavelmente aqui na Suíça também. Na Alemanha tem muito mais estrangeiro do que há 20 anos atrás. Sim. Agora. Então você chegou numa época que não tinha tanto brasileiro assim. Como é que foi? Você sentiu preconceito, racismo? Não. Pelo contrário, as pessoas na universidade, já naquela época, não haviam muitos estrangeiros como hoje, mas naquela época já era um pessoal viajado, interessado em outras culturas. Não senti nenhum preconceito nesse sentido, não. Nem dos professores, nem dos professores, nem dos colegas. Não, pelo contrário. Muitos, assim, tentando se aproximar, ajudar. Não senti, não. E você disse que você estava em Londres, então, estudando inglês, né? Sim. Mas você já falava alemão quando chegou aqui? Não, nem uma palavra. Porque, gente, pra quem não sabe, Basel é a parte da Suíça onde se fala, a língua oficial é o alemão, né? E tem o alemão suíço. Você não falava nada e você se virou no inglês, mas na faculdade era inglês ou era... Eu tive que fazer um teste de nivelamento em alemão pra poder me matricular. Então, assim que eu cheguei aqui, eu já logo comecei a estudar, eu fiz um curso intensivo. De alemão. Fiz a prova com o diploma que eu necessitava na época. E, sim, você sem a língua é a chave de tudo, é o básico, eu diria. Então, a sua faculdade foi em alemão? Alguns cursos, porque anglística e ibero-romanística é linguística e literatura inglesa e espanhola e portuguesa. Mas alguns cursos, sim, em alemão. A pedagogia que eu fiz depois, para ter o diploma de professora, sim, tudo em alemão. Depois que conheceu o seu ex-marido, você veio pra cá quanto tempo? Quanto tempo foi esse processo, assim? Vocês ficaram noivos? Como é que foi? Quanto tempo foi vocês um processo namoraram? Muito rápido. Eu sei que a mulherada tá curiosa pra saber. Foi um processo bem rápido. Eu acho que em um ano, nós moramos um ano juntos. Aqui? Para fazer uma experiência, ver se ia funcionar. E depois, logo nos casamos. Você diria que os suíços são decididos? São muito decididos, eu acho. E se eles gostam de alguém, eles realmente investem no relacionamento. A única coisa eu tenho hoje, com mais experiência, mais velha, é
a questão da língua e da diferença cultural, que na época eu não dava assim tanto valor, tanta importância, mas é muito importante sim. E a diferença cultural, apesar de você não pensar que exista, porque existe sim. Claro que existe. No dia a dia, né? No dia a dia, principalmente. Claro que sim. E não subestimar, você não está falando a sua língua com a pessoa com quem você está se relacionando. É uma coisa também que pesa num relacionamento. Principalmente quando você ainda não domina o idioma, né? Exatamente. Aí no meu caso, nós falávamos inglês. Não era nem a minha língua, nem a dele. Mas os dois falavam bem. Aí cortamos o inglês totalmente, passamos só para o alemão. E eu segui sem falar a minha língua. Todo esse tempo casada, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa na hora de expressar sentimento, ou na hora da raiva, na hora de brigar, gente. DR em alemão não rola. Não rola. Rola sim, mas é como não se você estivesse sempre coisa. na desvantagem. Isso, você não consegue falar tudo que você tem vontade, enfim, expressar do jeito que você quer. Aliás, consegue, mas não do jeito que você quer, né? E como você definiria? Você passou anos com um suíço, mora há anos na Suíça, então eu acho que você pode falar muito melhor do que eu sobre os suíços. Eu ainda não tenho opinião formada, juro, não tenho, porque o meu nem é bem suíço, ele é alemão suíço, né? Ele em casa ele tinha cultura alemã. Mas e você que conviveu, ele era suíço? Sim, meu ex-marido é suíço 100%, 100%. De pai e mãe. Nasceu e cresceu em uma dessas vilas pequenas no interior da Suíça. E o que eu posso dizer? No começo tudo é flores, como sempre, mas depois com o tempo acaba te faltando aquela ginga brasileira, aquela pegada latina. É o que falta a esses homens aqui, na minha opinião. De um modo geral? De um modo geral. Não só dentro de um relacionamento, mas também no nível, assim, no paquerar. Isso é verdade. Eles não têm muita se conectar com as pessoas, eles não têm o mesmo jeito, são muito reservados. Mas até depois que conhece? Até depois que você tá num relacionamento, são assim? Dentro do relacionamento, não até certo tempo. Mas eu acredito que eles não mantêm a mesma, vamos dizer, o mesmo fogo. Mas você acha que os brasileiros mantêm depois de um tempão? Não sei. Então, não sei, porque faz muito tempo que eu não tenho um namorado brasileiro, então... Bom, eu acho que relacionamento longo, fogo é difícil de ficar aceso, manter, né? De qualquer maneira. Independente da nacionalidade. Fora isso de fogo e tal, a gente sabe que os latinos são mais, né? Agora, fora isso, você vê alguma outra diferença, assim, brusca? Depende, porque eu conheci a maioria dos casais suíço-brasileiros que eu conheço, o homem não apoia a mulher para ela se desenvolver profissionalmente. É mesmo? E não dão aquela força que ela precisa para poder ser ela mesma e realmente, como eu posso dizer, encontrar o seu lugar nessa sociedade. Seria insegurança isso? Talvez. Não foi o meu caso, porque eu recebi muito apoio do meu ex-marido, tanto durante os meus estudos universitários, como depois, para poder trabalhar e cuidar de filho, que aqui é muito difícil conciliar trabalho e filho. Aqui na Suíça, não sei, na Alemanha talvez não seja tanto, mas na Suíça é muito difícil. Na Alemanha também é difícil. E assim, eu vejo às vezes uma certa relação de dependência dentro do casal. É aquela coisa, a mulher, ela depende dele por causa da língua, depende dele também por motivos financeiros, e isso acaba atrapalhando muito a relação. Então você tem um filho ou uma filha, né? Um filho de 12 anos. Como é que ele se chama? Vincent. Oi, Vincent. Oi, Vincent. E ele fala português? Bem com sotaque forte, e só se ele sabe que a pessoa não fala outra língua. Então, quer dizer, é a última opção dele falar português. A última? É porque ele tá naquela idade, ele fala inglês e alemão suíço.
E ele tá naquela idade, assim, que tem um pouco de vergonha de falar o português, porque ele percebe que comete alguns erros e que tem um sotaque forte. Então, quando vai pro Brasil, às vezes tá num grupo de crianças no hotel, por exemplo, as crianças começam a, tipo, tirar sarro dele. Olha, mãe, aquele menino como fala estranho. Já nos aconteceu. Ah, não. Sério? Mas é a fase e logo isso passa. Conforme eles vão ficando maiores. Com sotaque gringuinho. Fala bem forte. Ah, é? É. E ele se sente mais suíço ou brasileiro? Suíço, né? Suíço. Poxa, ele nasceu aqui, o pai é suíço, vai na escola aqui, os amigos são daqui. É normal. A maioria das brasileiras que estão aqui são dependentes financeiramente do marido? Algumas que eu conheço, sim. Eu não vou generalizar e nem etiquetar todo mundo. Não cabe a mim fazer isso. Mas eu sei que são muitos casos de dependência, principalmente financeira. Bom, e como é nesse sentido para as brasileiras, para os brasileiros que querem morar aqui na Suíça? É difícil arrumar trabalho? Vamos partir do pressuposto de que falam alemão, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, é o básico. É o básico. Tem que falar. Não adianta, tem um monte de gente que pergunta no canal: Adriana, e se eu não falar alemão? Eu falava isso na Alemanha e falo aqui na Suíça. Tem que falar o idioma. Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa fala o idioma. É difícil arrumar emprego? Depende da área, depende da experiência que a pessoa traz consigo, depende da idade. Então fica difícil dizer é fácil ou é difícil. É muito... Depende da força de vontade também, se a pessoa corre atrás, né? Também. Depende de vários fatores. E como você definiria a Suíça? Você acha um país justo, um país organizado? Assim, quais são as principais, na sua visão, principais vantagens e desvantagens daqui? Vamos falar de Basel, né? Porque Basel é a cidade mais social da Suíça. E sim, é super organizada, e por ser a cidade mais social da Suíça, eles apoiam muito projetos ligados à integração, projetos ligados à mulher. Então, isso é um ponto muito positivo. A desvantagem é que nem sempre você, mesmo falando o idioma, tendo anos aqui, você vai se sentir em casa. Você sempre vai ser lembrada de alguma forma que você não é daqui. Por eles, não por eles. Principalmente no mercado de trabalho. Como eu falei no início, eu não senti nenhum preconceito no início, durante os estudos, mas sim quando você começa a entrar no mundo de trabalho deles, que é não querendo fazer alguma coisa paralela. Porque enquanto você tem um trabalho que pertence àquele grupo que eles não querem fazer, que o suíço não quer fazer, aí tudo bem. Aí você faz o que eles não querem fazer. Exatamente, aí tá tudo ótimo. Mas a partir do momento que você entra no mercado de trabalhos para concorrer com eles, aí você vai sentir. Isso muita gente falava na Alemanha também, sentia muito isso, que os alemães têm pouco daquele medo mesmo da concorrência, né? Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo quer defender o seu, né? Todo mundo quer defender o seu. Você é a visita aqui, digamos assim, apesar dos 24 anos. E da nacionalidade, porque no papel eu sou suíça, ainda que eu não me sinta, mas eu tenho dupla nacionalidade. E você tirou depois de quanto tempo a dupla nacionalidade? Na minha época, lá atrás, depois acho que de 5 anos, você podia se nacionalizar. E eu me lembro que foi através de um telefonema. Não só me ligaram, como ainda me ofereceram um trabalho. Que isso? Não. Na época eu estudava, falei, infelizmente eu estudo o dia todo, eu estava na universidade e não podia. Mas pelo que eu sei agora tá bem mais difícil. Deve ser. Parece Tem que uma os anos série aumentaram de também, são várias cláusulas. Se eu não me engano é o dobro agora, são 10 anos. Parece. Se eu não me engano, são 10 anos. Mas e você tem que morar no mesmíssimo lugar. No mesmo cantão. No mesmo cantão. Não pode mudar. Não pode mudar e tem que falar bem, claro, o idioma, né? Exatamente. E paga uma fortuna. Em comparação à Alemanha, são 200 e poucos euros, aqui são 2.000, né? Não tenho ideia de quanto seja no momento. Eu também não tenho certeza, por isso eu não vou falar. E também acho que varia dependendo do cantão, porque aqui as regras, as leis variam muito dependendo do cantão.
E você pretende voltar para o Brasil? Ai, eu gostaria muito, mas não, por exemplo, na situação atual, não tem condições. E professor, como eu sou professora aqui é um trabalho bem remunerado, e o que não é o caso no Brasil, né? Infelizmente ainda não. Eu espero que um dia seja e que eles cheguem lá, mas no momento ainda não. Aqui dá para viver bem como professora? Sim, é um trabalho bem remunerado que... Nos dois casos, você é professora de escola, né? De escola e universitária. Porque no Brasil há uma grande diferença, acredito eu, também financeira, entre professores universitários e primários ou secundários, Sim. né? Mas aqui não. A diferença financeira existe também. E a do trabalho também, porque eu dou aula numa escola pública secundária de inglês e eles têm entre 13 e 15 anos, e na universidade tem mais de 20. E na universidade eu dou língua e cultura brasileira. Então são dois trabalhos totalmente diferentes. Ah, que legal, língua e cultura brasileira. Eu adoro os dois. Que legal. E você dá essas aulas todas em alemão? Só em português. Português. Na escola é inglês e alemão, porque as crianças ainda têm um nível de inglês não muito alto, então você tem que explicar, as explicações tem que ser em alemão. Mas na universidade somente português. Mas então a universidade é para brasileiro, é bilíngue? Não, é um curso dentro da universidade para jovens que pretendem fazer estágio no Brasil ou ter alguma relação estudantil com a América Latina. Porque a universidade onde eu trabalho acaba de abrir um hub, que eles dizem, em São Paulo, e querem mandar e trazer estudantes. Então eles fazem um programa de intercâmbio. Brasileiros vêm, suíços vão. E sim, e uma dos critérios para conseguir esse estágio no Brasil é falar português, pelo menos no nível B1. Mas eles estudam o português então eles estudam comigo. Estudam também contigo. Se preparam comigo para poder fazer este estágio no Instituto Latino-Americano da universidade. Eles fazem curso de português com você. Aí dentro do curso de português você também ensina a cultura brasileira. Exatamente. Tudo, claro. O curso completo, né? O curso completo. Não só da língua, como também da cultura em geral. Exatamente. Eu acho que eu não preciso nem perguntar, eu acredito que eu sei a resposta. Mas você se sente mais suíça ou brasileira? Eu me sinto mais brasileira, com certeza. Eu imaginei. Mesmo depois de ter passado a maior parte da minha vida aqui do que lá. Já é? Já é agora, passou. Uau! Antes, teve a época que era metade, mas agora passou já. Passei mais aqui do que lá. Eu posso imaginar. Então, mas mesmo assim... Bom, dizem que você é onde você passou a sua infância, a sua adolescência, né? E também o que você teve em casa, né? E o que você teve em casa, pois eu cresci no Brasil, então eu jamais vou deixar de ser brasileira. Ainda que eu tenha alguns hábitos suíços. Quais, por exemplo? Pontualidade. Ela é pontual, gente. Olha, ela é pontualíssima. Chegou aqui, eu cheguei mais de 15 minutos antes do marcado e ela chegou 15 minutos antes do marcado. Exato, pontualidade, digamos. O que mais? E acho que eu me tornei também mais direta. Eu também. Nossa, então os suíços são bem parecidos com os alemães. Tem muitos aspectos em comum. Com os alemães, sim. Eu me tornei mais direta, tanto que às vezes há pessoas no Brasil que se escandalizam porque pensam, nossa, somos duas! Eu falo isso assim, porque é assim. Gente, aquela coisa de ficar dando voltas, enrolando pra dizer alguma coisa, pra mim não vira mais, faz muito tempo. Mas você não acha isso melhor? Eu acho, sinceramente, isso mais melhor, prático, gente. mais prático, não tem mal entendido. Não, exatamente. Você não faz o que você não quer, a pessoa não tem o que ela não quer. É isso. Bem melhor, gente, bem melhor. Para convite também de festa, né? Se você não quiser convidar, não convida. Se quiser, ninguém fica chateado. Tudo bem, ninguém fica chateado. Gente, os suíços são muito parecidos com os alemães. Eu acho que o segredo é você tirar as coisas boas das duas culturas. Isso. E deixar as coisas ruins das duas culturas. As pessoas que têm a oportunidade de viver fora, elas são de alguma maneira privilegiadas por estarem tendo contato com essa outra cultura e devem
tirar o proveito, tirando as coisas boas. Ou seja, e aprender, não as né? ruins, só Aprender. as boas. Mas eu acho que as ruins também dependem do ponto de vista, né? Porque pra gente, talvez algumas coisas sejam ruins, pra eles sejam ruins como o brasileiro se comporta. É meio relativo, mas você disse tudo. E antes de você conseguir esse empregão aí na universidade, você também mereceu, né? Fez mestrado e tal. E nas escolas, você fez algum outro tipo de trabalho intermediário, né? Porque tem muita gente que na época de faculdade faz bico, trabalha em alguma outra coisa para ganhar um dinheirinho. Você... Exatamente, fiz vários trabalhos. Como? Trabalhei em escritório, em uma empresa de transportes e fui também flight attendant, comissária de bordo. Ah! Foram os 2 trabalhos que eu tive antes de começar a universidade, ou de recomeçar a universidade, porque eu estava trabalhando no 11 de setembro como comissária em Londres, e foi nesse dia que eu resolvi não mais voar, e que eu ia fazer, eu falei, vou voltar para a universidade. E foi que eu retomei os meus estudos na universidade. Por causa do atentado, você ficou Por causa do com atentado. medo, com paranoia de... Foi, por causa do atentado. Mas foi horrível mesmo, né, gente? Traumatizante aquilo. Então eu me lembro bem aonde eu estava nesse dia, o que eu estava fazendo e as consequências para mim, porque foi a partir daí que eu resolvi voltar e levou 1 ano. Eu levei 1 ano só nos trâmites de documentos para poder revalidar os meus diplomas do Brasil, das escolas, traduzir, juramentar e tal mais. Quantas vezes você vai pro Brasil ver tua família? É muito difícil essa distância para você? Você tem alguém aqui da família? Não, eu estou totalmente sozinha, sempre estive. Uma pena. Somos 2. Uma pena. Minha família toda está em Campinas. E uma vez por ano, desde que eu cheguei aqui, eu sempre fui. Às vezes 2, mas no mínimo 1 vez por ano, sim. Eu acho que é o mínimo. Eu sinto muitas saudades, não só da minha família, mas de tudo. De tudo. Do que mais? Da comida, das baladas, de tudo. Das baladas também? Também. Agora você tá solteira, Exato. Né? Então eu sinto muita falta. E esse ano acho que vai ser a primeira vez em 24 anos que eu não vou pro Brasil. Que eu estive lá em dezembro agora, em dezembro e janeiro. E não acho que eu vá este dezembro que vai dar pra ir por toda essa situação do corona e tudo. Mas a sua família tá bem lá com relação a isso? A minha família está bem. E sim. E vamos ver, né? Quando é que poderemos... Porque nem podemos ir pra lá agora, se quisermos, eu acho. Não, eu acho que entrar a gente pode. Não pode voltar. Não, voltar também, a gente sempre pode porque a gente mora aqui. Aí tem que ficar de quarentena, né? Tem que ficar de quarentena. Aí você precisa de das férias normais, mais sei lá quantos dias de quarentena. É complicado. E também, também pelo risco, né, agora. Não dá nem vontade de ir. Eu também, eu fui em março e só vou ano que vem. Então, pra terminar, eu queria agradecer, muito obrigada por você tirar o seu tempo aqui pra dar a nossa entrevista, pra fornecer mais informações aí pro pessoal do canal. Eu queria também perguntar, então, para terminar, para fechar, qual conselho que você daria pro pessoal que tem vontade de morar no exterior e por alguma razão tem medo, ou por medo, ou por falta de dinheiro, ou por falta de, sei lá, de oportunidade, não vem? Qual seria o conselho que você daria? Eu diria para pensar bem e coletando uma bagagem, principalmente linguística. O inglês te abre muitas portas, a língua do país onde você pretende viver também é o básico. Então, isso você pode fazer hoje em dia de qualquer lugar onde você está. Então, isso daí já é uma coisa muito importante para você ter na sua bagagem, se você tem a intenção de mudar de país. E emocionalmente, o que precisa uma pessoa para se manter? Porque não adianta vir, ficar 1 ano e depois, eu não quero voltar. Tem gente... Eu não acredito que todo mundo tem essa capacidade, porque eu acho que precisa de características que nem todo mundo tem. Quais são as características que você acha que uma pessoa tem que ter para conseguir se manter no exterior? Eu acho que tem que ter um espírito de... não só de aventura, mas de gostar de explorar coisas, e conhecer coisas novas, aprender coisas novas.
Isso é muito importante. E tentar não estar só, procurar atividades, grupos, coisas do próprio interesse e tentar se integrar ao máximo com as pessoas daqui, do país, do lugar. Também acho. Porque aí tudo vem junto com isso, com a integração. Vem a língua, vem aprender os hábitos e a cultura. Se você se fecha naquele gueto de só brasileiros, você não se integra. Não. Você tem realmente que dar a cara e tentar falar, mesmo que seja o básico, e tentar participar, seja das atividades no seu bairro, na sua cidade. Tem que abrir o leque. Tem que abrir o leque. Eu acredito assim que no início, pela parte emocional e pela parte de contatos, é bom você fazer amizade com brasileiros, mas pelo idioma é ruim, porque você ainda está aprendendo o idioma. Mas pela parte emocional é bom você fazer um pouco de amizade com brasileiro. Mas depois que você já tá falando um pouquinho o idioma, já tem contatos e tal, então aí o negócio não é eu não vou fazer amizade com brasileiros ou eu não vou fazer amizade com estrangeiros. O negócio é você realmente abrir o leque, abrir a cabeça. Encontrar aquele balanço entre as duas coisas, porque um não cancela o outro. Exatamente. Você tem que estar aberto para tudo de novo que vai aparecer. Tanto brasileiros como os locais. E sim, e não deixar as oportunidades passarem. Porque até os próprios suíços, né, no caso aqui da Suíça, percebem que você é uma pessoa que só vive em festa brasileira, só anda com brasileiro. No trabalho e tal, eles vão perceber essa daí é aquele vive no mundinho dela, né? Exatamente. Tá bom, Estela, muito obrigada. Acho que já obrigada a você. Acabamos por aqui, né? Muita sorte com o canal. Pra um abraço você grande também. a todas as ouvintes. Obrigada, gente. Se gostaram do vídeo, se acrescentou alguma coisa pra vocês, então dê um like aí, compartilhem e também, por favor, assinem o canal e apertem o sininho aí para receberem as notificações dos vídeos novos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu assisto Adriana Calado TV. E você?